Convidamos para a mesa redonda ações e estratégias da saúde da pessoa idosa visando a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a COP30. Para moderar esta mesa, convidamos a doutora Berenice Verli, vice-presidente da SBGG Nacional. Convidamos agora os seguintes expositores: Heloísa Guimarães, secretária adjunta da Secretaria do Estado de Saúde do Pará. Convidamos Lígia Yasmine Gualberto, coordenadora da área técnica de saúde da pessoa idosa do Ministério da Saúde. Convidamos a doutora e professora Sônia Maria Bruck, neurologista coordenadora do Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento. Convidamos agora a doutora Carla Giacomin, médica geriatra e consultora da OMS, Organização Mundial da Saúde. Convidamos agora a professora doutora Daiane Fernandes, professora adjunta na Faculdade de Enfermagem, no programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal do Pará e no programa de residência multiprofissional, área de concentração saúde do idoso do Complexo Hospitalar, o Hospital Universitário João de Barros Barreto. Bom dia a todos. Muito obrigada pela presença de vocês todos aqui para discutir esse tema, que é um tema muito importante para a gente. Na verdade, antes eu estava conversando com uma outra moça ali fora, a gente se deu conta, eu acho que é a primeira vez que eu, pelo menos, escuto um evento que a gente está falando sobre envelhecimento, falando sobre demências e falando sobre clima, numa mesma circunstância, né? Ainda que a gente venha estudando sobre demências em separado há muitos anos e sobre envelhecimento também há muitos anos, e muitas de vocês aqui estudam bastante sobre questões climáticas há muitos anos, eu acredito que essa combinação de temas é única, pelo menos eu não tinha visto ainda em outra circunstância. E é muito importante que a gente fale sobre isso, porque a gente, cada vez mais estudando sobre demência, a gente tem visto o impacto que isso realmente provoca nas pessoas, né? Então é muito bom ter essa chance de conversar com essas super especialistas aqui sobre isso. E já coloco, por favor, à disposição e pega mais um microfone, acho que está trazendo, para a gente já começar a conversar. Por favor, doutora Carla, quer começar? Ver se funciona. Mas eu lhe empresto aqui. O que vocês acham dessa questão? A gente estava falando também sobre uma coisa que a gente também não está mencionando muito, que também é uma novidade nessa discussão. Não estou escutando. Acho que eu que não estava falando direito. Colocando ele no lugar certo. Então, também como vocês também falam muito aqui sobre a questão dos saberes ancestrais, né? Também são outras novidades para a gente nesse campo de discussão. A professora Sônia já trabalhou sobre isso em algum momento. Só gostaria de comentar com a gente sobre como é que foi essa mistura de conhecer a parte da ciência nossa, que a gente já está acostumado a testar pessoas, né, com o nível de conhecimento que a gente mais ou menos sabe, e misturar com esse conhecimento de saberes ancestrais desses grupos populacionais que a gente às vezes fica como um mistério para a gente saber como vai ser a testagem de memória dessas pessoas. Bom, obrigada a todos. Eu queria agradecer a Valquíria, a Brás pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu vou fazer só um pequeno preâmbulo antes de responder. Faz exatamente 30 anos que eu vim a primeira vez aqui para o Pará, em Belém. E desde então eu retornei muitas e muitas e muitas vezes, porque eu tenho laços bastante afetivos com várias pessoas, laços de amizade aqui com o pessoal. E, inclusive, uma das pesquisas que eu fiz foi graças à professora Edila Moura, que é diretora aqui do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, né, aqui da UFPA, e ela que me levou para o Mamirauá para fazer a pesquisa. A gente já ia para ver a saúde em geral da população ribeirinha, lá no interior do Amazonas, e tudo começou assim. E eu acho que é importante porque nós temos que ter, inicialmente, um olhar em relação às pessoas, né? Esse evento é muito diverso do que a gente está acostumado, justamente por congregar diferentes pessoas de diferentes backgrounds, com ideias diferentes, que é isso que nos faz crescer todos juntos, né?
E ouvir o outro acho que é muito importante, né? A gente aprende a cada pessoa que a gente avalia, a cada pessoa que a gente ouve, né? Mesmo que a gente não concorde, né? Isso faz parte do aprendizado, isso é muito importante. E eu acho que é muito difícil, a gente tem... se a gente for ver o mapa do Brasil, cabem vários países da Europa, por exemplo, junto dentro do nosso país. E é exatamente isso que a gente tem, né? A gente tem vários países dentro do nosso território nacional, com toda a diversidade e dificuldades de um país tão extenso. E uma coisa que é importante é que a gente consiga lutar juntos para ter um melhor bem-estar para todos, né? E quando a gente pensa em populações mais vulneráveis, com menos acesso a saneamento, saúde, alimentação, também está envolvido o envelhecimento e a demência, né? E antes, as pessoas não tinham demência porque elas não atingiam uma idade para ter demência, né? Que é mais frequente, em que a demência é mais frequente. E agora elas estão atingindo, e aí o problema está à nossa frente, e a gente tem que ter instrumentos para fazer o diagnóstico nos vários tipos de população. E acho que um grande problema que a gente tem, além da escolaridade, nível educacional, que afeta a nossa testagem, a nossa avaliação, enfim, a gente tem desigualdades que são... que não serão diminuídas em pouco tempo, né? Só um exemplo, na cidade de São Paulo, tem bairros em que a expectativa de vida tem uma diferença de 24 anos. Isso não é admissível dentro de uma mesma cidade ou mesmo dentro de um país. Então, acho que a gente precisa pensar em todos os aspectos que circundam a demência, né? E o quanto a demência pode ser prevenível, né? A gente tem a doença de Alzheimer como maior causa de demência, mas ela é uma doença neurodegenerativa que por trás tem várias doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes e hipertensão, que são tratáveis, né? Então, acho que isso que a gente precisa pensar. Quer fazer um comentário? Isso, desculpa. Isso, por favor. Pode. Bem, bom dia a todos. Meu nome é Heloísa, eu sou subsecretária de Saúde do Estado do Pará. É um prazer estar aqui com vocês. Estou há uma semana de defender o meu mestrado em saúde coletiva. E aí eu falei, não vou aceitar nenhum convite, mas quando veio o convite da Abras, eu amoleci inteira. A Abras tem um espaço muito grande de respeito, de reconhecimento. Na minha pessoa, especialmente, eu já convivo com a Abras há mais de 25 anos, através da doutora Isabela Grande, aqui no Pará. E aí, quando o convite veio, eu falei, eu vou furar a agenda, mas é muito importante dar esse abraço na Abras, dizer da importância dentro do Estado do Pará, não só da Abras, mas como a saúde do idoso. É uma pasta que a gente tem um olhar todo especial, e falaram que queria que a gente mesclasse a saúde do idoso com a COP30. Eu vi logo vestida de COP30, né, de Amazônia, porque as mudanças climáticas elas são algo que é importante ser debatido. A COP30 no Brasil, no Pará, é uma homenagem, assim, é um momento muito oportuno, porque nós vamos estar discutindo a transição climática de 1,5 grau no aumento da temperatura do planeta. Se não houvesse as COPs, as 30 edições que já tiveram até agora, nós estaríamos discutindo transição de 4,5 graus. É muito mais impactante. Então, nós temos esse dever de casa aqui no Pará esse ano. Nós temos que entender que as nossas chuvas em Belém, elas geralmente ocorrem até o mês 6, até o mês de junho. Esse ano, até o mês de setembro, estava tendo chuva forte. Então, tivemos chuva forte em junho, em julho, em agosto, em setembro, verdadeiras tempestades amazônicas, florestais da nossa floresta tropical. Então, isso aí acumula mais água, dá mais Aedes, dá mais zika, dá mais chikungunya, dá, ao mesmo tempo que vem a água forte da chuva,
nosso saneamento é irregular, é escasso, e com isso leva à falta de água potável, e isso afeta diretamente os idosos. Pela escassez da oferta de água, a gente sabe que a pessoa rapidamente entra em desidratação e o idoso pode levar alterações neurológicas graves em poucas horas e até o estado de coma. Então, isso precisa ser divulgado, a importância da hidratação do idoso. Ah, mas você não, tem períodos de chuva, que é o nosso inverno amazônico. Mesmo assim, a gente tem que estar atento a essa hidratação. Essas questões sociais que a doutora falou, doutora Sônia, obrigada. A doutora Sônia falou há pouco, é muito importante da gente ter essa relevância dessa desigualdade social no Brasil, né? Essa expectativa de vida dentro de uma própria cidade. Aqui a Amazônia não é diferente. O que nós temos que tentar e atentar é uma oportunidade muito grande da COP no Pará, do planeta inteiro olhar para a Amazônia, olhar para Pará, olhar para Belém. Quem é que cuida da floresta? É o Amazônida. Quem é que quer manter a floresta em pé, ofertando oxigênio, capturando carbono? É a floresta amazônica. Mas quem é que está debaixo das árvores? São os ribeirinhos, são os índios, são as comunidades quilombolas, as comunidades dos povos tradicionais. E isso é muito importante, esse olhar, gente. É muito dolorido. Final de semana retrasado, eu passei o final de semana num quilombo Marajoara. Passei o final de semana instalada lá, é um quilombo que eu já trabalho, já visito há 12 anos. E como é duro a vida. Nós levamos uma atração cultural, uma banda formada de mulheres, cantoras, mulheres, instrumentistas, musicistas, e foi muito interessante. Duas situações eu vou relatar rápido para vocês. Primeiro que disseram, doutora, lá no barracão, lembre-se que não tem o banheiro. Então diga para o pessoal da banda usar o banheiro antes e depois. Vão ficar 3 horas aqui conosco, senão vão ter que usar o banheiro tradicional, que ainda muito se usa, que é a mata. Então a gente tem que ter essa desigualdade, que para nós, brancos da cidade, pode ser uma desigualdade importante. E o fator ancestral, da tradição, e ter essa discussão é muito importante, abrir esse debate é muito importante. O que é cultural para você, o que é cultural para mim, aonde eu posso ajudar, aonde eu devo ajudar. A disponibilidade precisa ser permanente. E a outra situação desse mesmo momento foi conseguir trazer as crianças e os idosos para perto dos instrumentos musicais. Muitos deles, das crianças, nunca tinham visto um piano, um violino, e eles foram e começaram a experimentar. Então, esse mesclar de saberes, de convivência, de respeito, de integração, é muito importante para nós aqui na Amazônia. Diferente de Manaus, só para concluir minha fala, na história do Amazonas, 70% da população está na capital e 30% está disperso na floresta. O Pará não, o Pará é inteiramente ocupado. Então, nossa missão é bem árdua de levar a saúde, de prestar assistência, respeito e reconhecimento a uma população tão dispersa. Mas dizer para vocês, para finalizar, que a saúde do idoso ela existe dentro do nosso organograma da Secretaria de Estado e ela existe atuante. Ela não é só uma caixinha num desenho, ela é realmente atuante, mas incipiente para tanta necessidade que nós temos. E ver esse auditório cheio hoje de pessoas que trabalham, colaboram e podem contribuir para uma sociedade melhor, mais ativa, esse é o nosso desejo. Obrigada. Sim. Vamos liberar esse lado aqui do grupo, então. Por favor, Lígia. Antes de começar, eu só queria compreender se nesse momento é só uma apresentação breve ou se a gente também já apresenta os... Eu preparei uma apresentação de Pode slides. falar, por favor, fica à vontade, porque a gente está fazendo uma coisa formal. Ah, sim, breve e depois retornar.
Bom dia a todas as pessoas que estão aqui presentes, estão acompanhando também online, né? Meu nome é Lígia Yasmini, eu sou médica de formação, médica de família e comunidade, geriatra, estou como coordenadora de atenção à saúde da pessoa idosa no Ministério da Saúde. É um prazer, uma honra estar aqui com todos vocês, com tantas autoridades. Cumprimento todas as pessoas aqui da mesa também que estão, que vieram e que estão acompanhando. E preparei uma apresentação breve, né? Vou tentar ser bastante breve. E aí, assim que puder, já iniciarei, ou depois que todas passarem. Isso, não pode falar, Lígia, até porque eu acho que esses dados que tu vais trazer são importantes até para também fundamentarem na sua discussão, de certa forma, né? Por favor. Ótimo. Obrigada, então. Então, vou levantar. Pode passar, por gentileza. Bom, eu vou atravessar e ficar do lado dali, que é melhor. Nós já ultrapassamos 35 milhões de pessoas idosas, né? Pela projeção do IBGE, o censo foi de 2022. Então, nós temos um aumento progressivo, cerca de 1,1 milhão ao ano, né? E a maioria são idosos independentes para atividades de vida diária. Tem um passador, por gentileza? Sim. Mas ainda há uma desigualdade, é importante trazer um destaque para isso, porque há uma desigualdade na funcionalidade em geral na população, né? Então, a gente sabe que as pessoas mais vulneráveis, as pessoas que têm mais limitação para atividade de vida diária, que necessitam de mais apoio, de mais rede de cuidado, também não tem uma distribuição igual em toda a sociedade, né? Então, a população idosa preta, parda, né, tem maior percentual de pessoas com limitação para atividades de vida diária básicas, por exemplo, né? Precisam de ajuda para tomar banho, podem precisar de ajuda para o autocuidado em geral, né, como exemplo. Então, e também pessoas idosas, muito idosas, né, acima de 80 anos, quanto maior a idade, também maior o risco de evoluir com dependência e com limitação nas atividades. As mudanças climáticas, elas então afetam todas as pessoas, mas afetam também de uma maneira mais expressiva aqueles que têm mais vulnerabilidades, né? E no envelhecimento, como já foi trazido, né, em apresentações anteriores, muito bem descritas na mesa anterior, afetam todos os órgãos e sistemas do corpo humano, né? Então, aumentam complicações, sequelas, dão consequências de agravamento em condições crônicas que são muito comuns também no contexto do envelhecimento. Então, a gente tem doenças relacionadas ao calor, também precisamos nos preparar para lidar com a segurança alimentar e nutricional, com a prevenção e a proteção às doenças respiratórias, doenças transmitidas por vetores e transtornos de saúde mental, né? Especialmente, então, também trazendo o contexto dos desastres, que acabam se tornando também bastante frequentes. Então, quando a gente fala em mudanças climáticas, a gente precisa falar sobre as iniquidades e vulnerabilidades, né? População idosa é uma população vulnerável e ainda as pessoas idosas que vivem em comunidades de baixa renda, populações racializadas, periféricas, migrantes, mulheres, ainda são mais vulneráveis, né? Então, há um público, né, específico que a gente precisa direcionar políticas públicas efetivas e capazes de alcançá-las, porque muitas vezes a gente trabalha com políticas públicas pensando em grandes centros, na população geral, e às vezes não alcançam as necessidades também dessas pessoas. Então, esse seminário, né, aproveito para cumprimentar a Valquíria e toda a organização da Abras, que fez questão de trazer essa discussão aqui para Belém, né, e para a gente se preparar para a COP30, para dar o destaque para o envelhecimento que ele precisa, né, e merece. É um momento muito oportuno para que a gente consiga pensar juntos, elaborar juntos estratégias efetivas para dar as respostas para essas pessoas, especificamente, né? E também é importante destacar
os trabalhadores expostos, né? Então, há muita população idosa que trabalha, né, exposta às ondas de calor, aos eventos extremos, né? E pensar também em todo o custo de vida, né? Então, a gente tem no Brasil importantes marcos normativos, alinhados também aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a década do envelhecimento saudável, aqui saudando também o Dr. Christian Morales, da OPAS, que fez uma apresentação, né, na primeira mesa. E aí a gente tem, desde 1994, a Política Nacional do Idoso, em seguida o Estatuto da Pessoa Idosa, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, a Política Nacional de Atenção Básica, de Cuidados Paliativos, mais recentemente, né, em 2024, a Política Nacional de Cuidado Integral às Pessoas com Doença de Alzheimer e outras demências, e a Política Nacional de Cuidados, né? Então, todas essas normativas, né, algumas normativas são leis, outras portarias ministeriais, mas todas essas acabam direcionando para a perspectiva do cuidado integral, integrado, e que precisa de dar respostas efetivas a populações que mais precisam. Então, dialogam diretamente também com o nosso tema de hoje. O Estatuto da Pessoa Idosa traz que é a obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, dignidade, respeito, convivência familiar e comunitária. O que significa que, nessa perspectiva também, né, a gente entende que saúde vai muito além apenas do tratamento de doenças, de... Gente, melhorou? Ah, obrigada. Saúde vai muito além, né, de apenas pensar em corpos, em biologia, e a gente precisa pensar a pessoa integrada no meio e todas as políticas que fazem interface. Então, aqui eu trago um destaque, né, para o nosso Sistema Único de Saúde, saúde como direito, né, e também para o Sistema Único de Assistência Social, que precisa também ser fortalecido e integrado às políticas de saúde, de maneira que também corresponda às necessidades de cuidados de longo prazo, especialmente no caso das pessoas idosas, envolvendo alguns serviços que já existem, como centros-dia, serviços de acolhimento institucional, instituições de longa permanência, repúblicas, casa-lar, e proteção em situações de calamidades públicas e de emergência. Então, quando a gente fala em atenção à saúde da pessoa idosa, atenção à pessoa idosa, especialmente no contexto de mudanças climáticas, a gente precisa também andar alinhado, lado a lado, com o fortalecimento dos SUAS. Né? Então, recentemente, né, nesse ciclo de governo, a gente tem participado de reuniões interministeriais para discutir a Política Nacional de Cuidados, o Plano Nacional de Cuidados, que tem a perspectiva de ser lançado muito em breve, e o Plano Nacional de Direitos da Pessoa Idosa. Porque não adianta a gente trabalhar só em caixinhas, né? A saúde sozinha não alcança as necessidades do indivíduo, das famílias e das comunidades. A própria Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa já traz um conceito ampliado de saúde, envolvendo a funcionalidade, a necessidade de garantir autonomia e independência como parte indissociável das ações em saúde. Então, vai muito além de cuidar de doenças, fazer exames ou cuidar apenas de órgãos específicos, né? Então, a atenção primária tem um papel essencial nisso, né? A gente cuida da saúde das pessoas ao longo de todo o curso de vida, promovendo saúde e integrando essas ações com a comunidade. E aí, um destaque para o papel dos agentes comunitários de saúde, que vão enxergar as iniquidades, as vulnerabilidades, identificar os grupos prioritários e acompanhar, né, de maneira coordenada, coordenando esse cuidado na rede de atenção. A atenção domiciliar também está no SUS. Existem 3 modalidades, a principal delas é ofertada pela Estratégia de Saúde da Família, né, que já tem mais de 54.500 equipes homologadas,
Só esse ano, mais de 102 milhões de visitas domiciliares realizadas, e é essencial para que a gente avance, né, continue fortalecendo a estratégia de saúde da família na proteção das pessoas idosas vulnerabilizadas, especialmente no contexto de mudanças climáticas, né, especialmente também no contexto de demências, de doenças, transtornos neurocognitivos. As equipes multiprofissionais da EMULT também têm um papel essencial no cuidado comunitário, e é importante também que a gente fortaleça o papel, né, dos nutricionistas, profissionais de educação física, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fono, assistentes sociais, atuando de maneira integrada as equipes de saúde da família, para que assim a gente consiga ser resolutivo no nível comunitário, né? Não precise de ir até um centro especializado, um hospital, para ter acesso, né, ao tratamento das suas necessidades. Então, a gente tem algumas experiências exitosas em alguns municípios, né? Está aqui a Carla, que né, carrega a bandeira do programa Maior Cuidado em Belo Horizonte, que faz essa articulação intersetorial entre políticas de saúde e cuidados, cuidadores sociais que visitam e acompanham as pessoas idosas, as famílias, ajudam a dar banho, trocar fraldas, dar os medicamentos corretamente, ajuda a orientar os exercícios, às vezes, de reabilitação, de socialização das pessoas idosas, e isso tem impacto direto na saúde também. No contexto de populações vulnerabilizadas, esse tipo de ação, né, certamente qualifica o que a gente entende como sendo um caminho, né, futuro necessário e urgente para a gente caminhar. Assim como o PAI, o Programa Acompanhante de Idosos em São Paulo, também atua nessa perspectiva. Para finalizar, então, a gente precisa ter estratégias para amarrar todas essas ações, essas políticas públicas e ajudar nessa coordenação do cuidado, né? A caderneta é uma dessas estratégias. A gente está caminhando agora para a digitalização, para a transformação dos dados com interoperabilidade a partir do Meu SUS Digital, o que faz com que a gente também fique um pouco mais resiliente, né, para não perder os dados tão rapidamente, porque a caderneta acaba também em contexto de enchente, em contextos vários, né, pode se perder, a documentação acaba se perdendo, então a gente pensar na digitalização e fortalecer isso é estratégico também nesse contexto das mudanças climáticas. O prontuário eletrônico agora ele passa a contar com o índice de vulnerabilidade clínico-funcional, que ajuda os profissionais a coordenar melhor o cuidado em aspectos da capacidade intrínseca, da funcionalidade da pessoa idosa, fazer a busca ativa, direcionada e conduzir mesmo a linha de cuidado da pessoa idosa a partir das necessidades identificadas. Farmácia popular também expandindo, né, a lista de benefícios e medicamentos disponíveis para as pessoas. Então, em situações de desastres, é importante que a gente qualifique as diversas etapas, né? Identificação e mapeamento, garantir informação e planos de evacuação. No manifesto, né, já tem um pouco essa perspectiva, né? Além de garantir acesso a medicamentos, outros tratamentos, garantir o suporte emocional, alimentação e o provimento e capacitação de profissionais, garantir o envolvimento comunitário, então o papel do agente comunitário de saúde, garantir a infraestrutura, né, são ações muito importantes. Nesse sentido, a partir do ano passado, né, do desastre no Rio Grande do Sul, muitas pessoas perderam todo o seu histórico de acompanhamento de saúde. Um dos desafios no cuidado da pessoa idosa é garantir esse acompanhamento de longo prazo. Então, mesmo que a pessoa teve acesso ao socorro imediato, ao abrigamento, à alimentação, ao medicamento, às vezes ela perdeu aquele histórico de tudo que ela já fez antes, né? Exames prévios, quais as doenças, quais medicamentos, às vezes ela não sabe relatar especificamente, né, ou familiar. Então é importante que a gente crie estratégias para garantir que essa informação não se perca, assim, a partir de eventos e novas situações que a gente sabe que corre o risco de acontecerem novamente. Então, tem um projeto de pesquisa em andamento, em parceria do Ministério da Saúde e a Universidade Federal de Minas Gerais, para que a gente possa qualificar planos de cuidados no meio digital.
Então, assim, garantir que a coordenação do cuidado permaneça e seja disponibilizada em nuvem, de maneira offline, né, acessível, e que possa ser acompanhada por quem atender as pessoas em contexto de emergência. O ELSE Brasil também trata de vulnerabilidades, né, uma amostra nacionalmente representativa. Resultados agora da terceira onda estão já sendo recebidos, né, e é importante a gente expandir projetos de estudo, ensino e pesquisa na área. Muito agradecida. Muito obrigada, Lígia, foi ótimo. É muito importante que a gente tenha conhecimento, pode ficar com essa, que a gente tenha conhecimento dessas situações todas que já estão acontecendo no Brasil. A gente sabe que no mundo inteiro, né, grandes desastres acabam, a partir dali, impulsionando, né, mais políticas que acabam sendo colocadas em prática. A gente viu na pandemia, a gente viu em outras situações, a gente viu no Rio Grande do Sul no passado com a enchente, em outros lugares com secas e queimadas. E a partir disso também a gente acaba conseguindo colocar em prática mais, né, de forma mais assertiva, essas políticas públicas que às vezes já existem, mas que às vezes a gente não conhece, ou a gente não toma muito partido delas, ou não sabe muito bem como tomar partido delas. A gente vê iniciativas pontuais em alguns estados, mas não usadas por nós todos ainda, né? Professora Carla, como é que a senhora acha que a gente pode realmente trazer essas políticas para prática em todos os estados, em todos os lugares? Obrigada. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade da Abras, né, e das outras entidades que apoiam a realização desse evento, que a gente reconhece como marcante, né? A gente espera que seja um divisor de águas em relação ao cuidado das pessoas com demência e mesmo aquelas sem demência, né, diante da perspectiva do envelhecimento populacional. Quando a subsecretária falou do tamanho, né, do Pará, eu queria que você soubesse que o Pará tem cidades que são do mesmo tamanho da Inglaterra. A gente não consegue imaginar isso, né? Então, assim, é extremamente desafiador, porque a nossa ocupação territorial sempre olhou para a floresta para ser exploradora da floresta e nunca olhou para a floresta para ser cuidadora da floresta, né? E nós pagamos uma conta muito alta por causa dessa mentalidade extrativista que até hoje persiste, né? Em relação às políticas públicas e às mudanças climáticas, eu acho que são temas indissociáveis, porque a gente precisa de políticas públicas eficientes, proativas, para reduzir o risco e os danos. Hoje a gente está fazendo muito mais redução de danos do que prevenção de riscos, né? Então a gente tem que trabalhar nessa direção. O Ministério da Saúde, ele lançou também o ano passado orientações para profissionais de saúde sobre impactos climáticos. E a Organização Mundial de Saúde tem trabalhado na direção de construir sistemas de saúde mais resilientes em relação a esse impacto. A década do envelhecimento saudável, ela propõe como um dos pilares a oferta de cuidados integrados entre a saúde e outras políticas. E eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso. Por quê? Eu fico feliz quando eu escuto, por exemplo, a doutora Selene falando sobre a questão do clima e das demências, né? Mas já aconteceu de eu cuidar de pessoas com demência, com doença de Alzheimer avançada, e a própria doença alterar a termorregulação da pessoa. Então, você imagina, a pessoa idosa sem demência já teria dificuldade com a desidratação e com o controle da temperatura. A pessoa idosa com demência, ela terá ainda mais dificuldade com a hidratação e mais dificuldade ainda com a questão do controle da própria temperatura corporal. O que eu quero dizer com isso, gente? Que nós precisamos olhar para a questão das demências e das mudanças climáticas como situações que nós podemos e devemos trabalhar para prevenir. Vivemos um tempo de negacionismo. As pessoas estão duvidando da ciência, estão duvidando do aquecimento global, estão duvidando das vacinas, né? Quer dizer, apesar de tudo que as vacinas representaram durante a pandemia, que foi um divisor de águas. A gente teve dias da pandemia que morriam 4.000 brasileiros por dia.
E a região norte foi sacrificada durante a pandemia, né? A gente, não posso falar de Belém, mas a gente viu o que aconteceu em Manaus. Será que a gente vai deixar acontecer de novo? Ou será que a gente vai falar, não, peraí, nós vamos agir diferente, né? Porque não esperem soluções mágicas de nenhuma das três esferas de governo. Nem da federal, nem da estadual, nem da municipal. A gente, como cidadão, é que tem que defender a nossa natureza, né? Tem que defender a necessidade de cuidados. E por que eu acho que isso é relevante? Eu já vou passar para Daiane, desculpa. Porque o Brasil traz a marca da desigualdade social e de gênero. Ou seja, quem é que mais precisa de cuidado? O mais pobre, o mais preto, a mulher mais do que o homem e os mais velhos em relação aos mais jovens. Nós já sabemos disso, nós temos dados sobre isso. O que é que nós podemos fazer para que as próximas gerações não reproduzam o mesmo modelo? E o que é que nós podemos fazer para dar apoio àqueles que hoje precisam de cuidados? Eu acho que esse que é o desafio deste seminário. Pensar o Brasil de hoje e apontar para o futuro o que é que precisa, o que é que pode ser feito. Volto a insistir, não é uma tarefa de um governo, é uma tarefa de cada um de nós. Aí eu passo para a Daiane. Bom dia. Inicialmente, assim, gostaria de dizer que é uma satisfação, né, dividir essa mesa com mulheres aqui que têm uma representatividade, cada uma, né, dentro da sua área de atuação. Né, e eu, Daiane, me apresento aqui, né, como uma mulher nortista, amazônida, paraense, né, e com uma ancestralidade muito forte nas comunidades tradicionais. Minha família materna é de uma comunidade ribeirinha, minha mãe, né? E até hoje eu mantenho esses laços, né? Então, essa minha fala é principalmente com essa representatividade. E quando eu falo a representatividade nesse momento, é principalmente o olhar para a pessoa idosa que está nessas comunidades tradicionais. Mas eu acho que antes de falar sobre isso, eu gostaria de só trazer umas reflexões. A Carla já fez uma introdução sobre isso, do que é ser amazônida, do que é viver a Amazônia, do que representa hoje a visão das pessoas sobre a Amazônia, o nosso contexto histórico, né? Porque isso reflete muita coisa. Talvez para muitos convidados que hoje estão aqui, é a primeira vez em Belém do Pará, talvez, outros, né, já tiveram oportunidade de vir outras vezes. E por que eu quero trazer essa fala no início? Porque ano de COP30, ano que o Norte, né, em poucas vezes ganhou uma notoriedade positiva, e a gente ainda percebe o quê? Uma divulgação midiática muito negativa ainda do porquê acontecer aqui. E se nós pensarmos no contexto histórico da nossa região, nós podemos dizer que nós temos um contexto histórico de quê? De perdas e danos. Ganhos não. Nós sempre realmente fomos o quê? Uma nação, um povo explorado, um povo rico realmente em biodiversidade, né? Fauna, flora, minérios, mas que sempre o olhar que foi posto para nós foi olhar de quê? O que vocês nos oferecem, né? E isso explica muita coisa, né? Eu falo, quando a gente fala da região norte, nós falamos de uma região que é a maior geradora de energia, que abastece todas as regiões do Brasil praticamente e paga a energia mais cara do Brasil, né? Falamos de uma região que é a maior concentradora de minério como ferro, que teve o ciclo da borracha, que teve a Serra Pelada com ouro, que serviu para pagar altos financiamentos federais. E, em contrapartida, o que ficou para nós, né? Então, eu começo a minha fala justamente com essa reflexão.
Porque, principalmente, para quem chega em Belém pela primeira vez e olha as nossas mazelas que nós não escondemos. Nós temos pobreza, nós temos uma alta desigualdade social, mas isso é reflexo de quê? Da nossa vivência desde o início. Como começou em 1500, quando Vicente Lourenço chegou na Ilha do Marajó, que encontrou aquela biodiversidade e que começou o processo de escravidão com os nossos povos indígenas. E esse processo de escravidão ele vem acontecendo, vem ocorrendo de outras formas, mas ele ainda acontece. Né? E aí, apesar de tudo isso, né, o povo amazônida, que povo é? É um povo rico de cultura, é um povo resiliente, é um povo forte, tanto é que aqui nós temos um dizer, não venha forte porque eu sou do norte. Porque nós, desde sempre, aprendemos a sermos fortes. Né? E, acima de tudo, é um povo acolhedor, né, que eu quero destacar as nossas qualidades. E aí, puxando para a questão da pessoa idosa, das comunidades tradicionais, nós já vivemos, na verdade, uma invisibilidade. Está aqui Carla, que eu tive o prazer de trabalhar com a Carla na época da pandemia pela Frente Nacional. A gente já falava das pessoas idosas invisibilizadas, principalmente nas questões das ILPIs. Eu falo que a região norte nós temos uma invisibilidade também da pessoa idosa, mas quando nós falamos da pessoa idosa das comunidades tradicionais, isso é muito mais forte. Isso é muito mais latente. Né? E essas pessoas idosas são aqui justamente o quê? Sofrem com os efeitos dessas mudanças climáticas. Né? E eu falo com conhecimento de causa, não como uma pessoa, por exemplo, eu tenho um projeto de extensão que a gente desenvolve numa comunidade ribeirinha, no município de Cametá, Pará, que fica em média a 200 quilômetros de Belém. Nós só chegamos lá por via terrestre fluvial, inclusive tem uma extensionista do projeto, que está por aqui, que é a Jaqueline, que é da comunidade ribeirinha de Pacuí, de cima. Né? E lá nós percebemos que quando nós falamos dessas discussões, tudo que vem se falando e debatendo sobre ainda é muito mais difícil de chegar lá. Né? E essas pessoas idosas, elas vêm sofrendo com a questão de vários fatores que interferem na sua qualidade de vida, como, por exemplo, a questão da insuficiência alimentar, né? Pela questão das baixas dos rios. Eu falo, gente, foi uma coisa que não foi muito comentada na mídia no passado, mas nós tivemos aqui um evento climático extremo que afetou diretamente essas comunidades, que foram as secas dos rios, mortandade de peixes. Isso afetou a nossa população de uma forma gigantesca. Quando eu falo a nossa população, são as nossas comunidades. Mas não foi algo que divulgado, comentado, mas nós que somos daqui, nós sabemos disso. Né? Então, quando nós falamos dessa pessoa idosa, ribeirinha, amazônica, quilombola, né, indígena, a gente percebe que é uma população que atualmente está em uma alta vulnerabilidade devido a essa questão das mudanças climáticas, né, e que nós precisamos pensar urgentemente, né, em estratégias para mitigar isso. Mas principalmente, gente, não somente, mas valorizar o que essas populações possuem de saberes. Saberes ancestrais, de como cuidar da terra, de como cuidar da água, de como cuidar da floresta, e utilizar esses saberes como estratégias para mitigar esses efeitos. Eu acho que é aquela questão, não é inventar nada, nós já temos, mas é reconhecer isso. Né? E aí eu trago a minha fala realmente como um clamor mesmo, né? Do olhar que se precisa ter para as nossas comunidades e principalmente entender que muitas das respostas que nós procuramos está justamente nelas. É isso. Que fala muito linda. Parabéns, Daiane. Acho que nós todos estávamos precisando escutar isso. Principalmente, eu digo por mim, que sou gaúcha, principalmente nós que não somos daqui e que talvez não tenhamos ideia dessas características todas e dessa força toda. Né? Parabéns, realmente, que bom escutar isso e que forte escutar isso. Né? A gente dá uma sacudida no tipo,
presta atenção no que está acontecendo realmente, né? Parabéns, realmente. Eu gostaria a gente não tem um tempo maior do mundo, mas eu gostaria de saber se alguém da plateia gostaria de fazer algum comentário sobre isso, eu gostaria de nos ajudar, ou mesmo se professora Sônia, professora Helena, Lígia, se alguém de vocês também gostaria de fazer algum outro, complementar essas falas tão fortes que nós já tivemos até agora. Alguém da plateia? Ah, tem uma pessoa lá. Bom dia. Parabenizar pelo evento. Eu sou Claudete Roseno, moro em Natal, sou diretora cultural do Sindipetro, que está patrocinando a minha vinda aqui, porque além de trabalhar com a questão cultural, artística, a gente também trabalha com a questão cultural dos saberes e também sou responsável pelo agrupamento, né, coordeno o coletivo de mulheres petroleiras. E eu sou educadora física cognitiva, tenho um grupo de idosos que eu trabalho com eles, e antes disso eu trabalhava com ginecologia natural, fazendo rodas de círculo de mulheres, trazendo a perspectiva da priorizar o tratamento, o autocuidado a partir da natureza, do contato com a natureza, do uso de chás, ungüentos, vaporização do útero, trazendo todos os saberes, né, as práticas ancestrais. E quando eu me deparei com a demanda muito grande dos idosos, como educadora física, eu fui para a questão cognitiva e achando que eu estava abandonando a ginecologia natural. E participar desse evento me deixa muito emocionada, porque eu entendi aqui que esses saberes tradicionais, das rodas de conversa, que tem a questão do relacionamento, da intergeracionalidade, do não fármaco, como medicação alopática, que é cara, que nos adoece, que pagamos um preço não só financeiro por usar tanto medicação alopática. Não estou negando a importância, mas o volume, e a gente sempre preferia a medicação alopática, né? Então, eu saio daqui assim, se terminasse o evento hoje, eu saía com uma transformação muito grande, sabendo que eu vou... É minha obrigação trazer de volta essa minha paixão pela ginecologia natural e inserir no meu fazer, como eu tenho feito de forma intuitiva, não tão consciente, né, das rodas de conversa, da valorização dos saberes, das práticas integrativas, né, que gourmetizam todas essas práticas, bota prática integrativa, bota vários nomes e, na verdade, a gente sempre chega nos saberes ancestrais, né? Então, é a doula, a parteira. Nós tínhamos as parteiras que foram expulsas da sala de parto, aí nos obriga a criar hospitais para botar mulheres dentro, para fazer o que elas fazem sem precisar disso. O hospital uma maternidade é para uma complicação. E hoje a maioria dos partos, eles são cesáreas, porque gera lucro, né, e nos condiciona. Então, parabéns pelo evento. Eu não tenho uma pergunta específica. Na verdade, eu teria, assim, a gente sentar, tomar um café e conversar muita coisa, né? Então, eu prefiro deixar o meu comentário como minha colaboração aqui. Muito obrigada. Obrigada. Sim. Bom dia, me chamo Ana, sou diretora do Grupo Cíntia Charone, um serviço de envelhecimento aqui do nosso estado, que é reconhecido pela ONU como o único serviço do Brasil que favorece o envelhecimento saudável. E eu venho justamente aqui fazer uma pergunta, porque para mim assim, é uma grande honra a gente ter a presença da nossa secretária de saúde, representantes do Ministério, pessoas que representam a nossa população, em pensar como que a gente resolve a fragmentação do cuidado, o cuidado de longo prazo. A gente vê que a questão da década, né,
do envelhecimento saudável até 2030. A gente tem um desafio de tornar a nossa cidade de Belém, o nosso estado do Pará, um local que, de fato, favoreça esse envelhecimento. E a gente olha para as políticas, muitas delas ainda não resolvem isso do ponto de vista de financiamento, do ponto de vista de fato a gente conseguir resolver coisas muito maiores, que é de termos uma política nacional voltada para a população idosa, para as cidades estarem mais preparadas para essa década, e o Brasil vai passar, já está passando por esse desafio. E aí eu deixo a nossa pergunta para vocês, mestres, aí, para nos ajudarem nessa resposta. Obrigada. Lígia, primeiro. Eu agradeço, Ana, pela oportunidade da pergunta, porque esse é o grande tema do momento, a questão dos cuidados. E o que a gente tem aprendido? Que a gente não pode errar. Nós não temos tempo, nós não temos dinheiro, nós temos que ser muito assertivos na proposta. Nós não podemos copiar modelos, nenhuma velhice do mundo se compara à velhice brasileira. A nossa cultura, vocês veem aqui o quanto que ela é diferente. Nós estamos no mesmo país. Se eu chegar no Rio Grande do Sul, a solução é uma. Se eu chegar em Minas, a solução é outra. Se eu chegar no Pará, a solução é outra, né? Mas nós precisamos ter diretrizes e nós temos que ter o reconhecimento do Legislativo e do Executivo em relação à urgência dessa pauta. Eu trabalho com a Organização Mundial de Saúde, eu tenho a oportunidade de visitar diferentes sistemas. Eu acabei de voltar do México, onde a gente foi numa conferência sobre cuidado, e lá no México eles criaram uma escola para homens, para o homem aprender a trocar fralda, arrumar a cama, lavar roupa e lavar vasilha. Tipo assim, opa, faz alguma coisa, né? Né? Por quê? Porque nós criamos homens totalmente dependentes do cuidado de outra mulher. Só que a gente envelhece e a gente vai ter que cuidar dos de cima e dos de baixo, e ainda mais dos homens. Quer dizer, não dá, gente. Vamos colocar o pé no chão e falar, peraí, porque a mulher de hoje, ela faz tudo o que fazia e mais tudo que chegou depois, né? Então, a gente tem que rever a pauta cultural do cuidado. Isso é uma necessidade, tá? Segunda coisa, sistema de saúde e sistema de assistência social tem que andar junto. Não pode ser, o problema é seu, social é seu. Não, isso é saúde. Não. A saúde não é só corpo. Nós somos um país doente socialmente, né? Quando a gente convive com a desigualdade social que a gente convive há séculos, quando a gente convive com o demérito das populações tradicionais, achando que nós, urbanos, é que somos os bacanas, né? Nós estamos contribuindo para que essa política não se estabeleça. E quando chega a política de demência antes da política de cuidado, isso é muito sintomático. Quer dizer, quando a sociedade se une, a Abras foi lá, cutucou, trabalhou, batalhou e tal, chegou aqui a política de demência. A política de cuidado chegou depois. A política de cuidado paliativo, que já devia ter nascido com o SUS, chegou agora, né? Então, nós realmente precisamos colocar a pauta das políticas de cuidado integradas, dividindo informação, compartilhando a governança, definindo indicadores, né? Fazendo esse acompanhamento e tendo financiamento, sem dúvida, né? Tendo financiamento. Mas também, isso nunca vai tirar de cena a importância dos movimentos sociais. Ele cansa, ele começa bem, mas depois ele cansa. Como, por exemplo, né, a própria atuação da Abras. Entendeu? Quer dizer assim, o fato de existir política não tira de cena a necessidade da gente ter mobilização social. Nós vivemos isso durante a pandemia, com a Frente Nacional de Fortalecimento. Atualmente, eu presido uma associação sem fins lucrativos chamado Cuidadosa, que tem por missão transformar a cultura do cuidado, por isso que eu estou trazendo isso para vocês. Mas eu acho que isso é uma tarefa de todos nós. Beijo. Obrigada, Carla.
Bom, eu acho que essa pergunta, a pergunta de $1 milhão, né, é a pergunta, né, exatamente esse timing. E eu acho que nesse momento, né, pré-COP, que a gente tem os olhares do mundo inteiro para que a gente possa implementar ações efetivas e que vão falar do futuro presente, né, que é urgente hoje, é uma oportunidade da gente trazer isso como prioridade em todas as discussões, assim, sem dúvida. Como a Carla disse, né, todos os aspectos que a gente precisaria talvez refinar, aprofundar, qualificar, indicadores, normativas, é muita coisa ainda que a gente precisa avançar e fazer, mas a gente tem hoje gestores comprometidos com essa pauta e que se importam com a saúde pública, né? Então, assim, em nome do Ministério da Saúde, reforçar o compromisso do ministro Padilha, né, da secretária Ana Luísa, da diretora Olívia, eu como coordenadora de atenção à saúde da pessoa idosa, né, na parte da área técnica, também estamos absolutamente sensíveis à necessidade de avançar e a gente precisa de todo mundo, né? Sozinhos a gente, né, não alcança toda a potencialidade que poderia e que podemos alcançar como país, né? Então o Norte traz uma força, que coisa linda essa sua... Eu amo Belém, gente, mas eu amo muito também por essa energia, assim, por esse afeto, é sempre muito afetuoso estar aqui, sempre muito afetivo estar com todos vocês, e isso é uma força para o Brasil, né? Não é todo lugar que consegue produzir tanto afeto assim. Eu sou mineira de Belo Horizonte, venho de um lugar também afetuoso, né, afetivo, e cada lugar, claro, tem sua força, sua potência, né, e que se soma, se integra. Então, eu acho que é isso, a gente ter a COP30 aqui é um grande fator positivo para que a gente consiga avançar na necessidade das populações vulnerabilizadas, das necessidades de cuidados, né, e de fortalecimento das políticas públicas. Porque quem tem condições de pagar por tudo, das pessoas que conseguem se sustentar, conseguem comprar um robô que levanta e senta da cadeira, da cama, tira, põe no banheiro, essas pessoas, de certa forma, não são as pessoas que vão ser fortemente afetadas por esses problemas. Esses problemas que a gente está falando aqui hoje demandam políticas públicas, e isso é muito claro, né? Não adianta vender uma empresa grande, não sei, ninguém sustenta isso financeiro. O mercado é incapaz de sustentar sozinho, sem política pública. Então, acho que essa é uma militância, talvez, né? Agora falei um pouco como militante também, de certa forma, né? Porque a gente precisa da união de todo mundo e da sociedade, né, para avançar. Obrigada, Lígia. Professora Sônia, a senhora gostaria de nos mostrar alguns dados também, então, por favor. Bom, eu vou apresentar rapidamente alguns dados que eu trouxe, de alguns estudos que foram feitos. Eu acho que todo mundo já sabe. Eu fiz um pequeno resumo do último censo, né? A gente tem quase 2 milhões de indígenas no país, com 274 línguas, e o que é uma pena, apenas 37% dessa população está falando a sua própria língua, né? E para mim, o indivíduo falar a sua própria língua é um empoderamento muito grande, né? A gente tem vários inteligências artificiais, a gente coloca o celular e ele traduz qualquer língua, em breve a gente vai poder ouvir em tempo real, né? A gente falar a nossa língua, o outro falar o alemão, ou não sei o quê, e a população, qualquer que seja ela, falar a sua própria língua. Eu acho que isso é um empoderamento importantíssimo. E a gente tem uma mudança, como no resto do país, dentre o IBGE 2010 e 2022, houve uma mudança da região rural para a urbana, né? E isso também entre os povos originários. E isso em todas as regiões do país, né? O que torna bastante premente
as condições de acesso a saneamento, educação e saúde, né? Uma vez que você recebe um grande contingente de pessoas dentro das cidades, né? E aqui só a gente tem muitos povos indígenas em toda a América Latina, né? Dos mais diversos tipos. E vejam, são 361 milhões de pessoas, né? Uma população imensa, né? A gente sabe do envelhecimento populacional, não vou falar nada disso, mas eu queria chamar a atenção, vejam, segundo o IBGE, a gente tem 77 anos de expectativa de vida, né? Mas se vocês olharem, é muito diversa essa expectativa, com um gap, eu já falei da cidade de São Paulo, né, de 24 anos entre um bairro e outro, e aqui a gente também vê os mais verdinhos com uma expectativa mais longeva e os vermelhinhos e laranja menores. No IBGE 2010, a gente tinha 72 mil indígenas com idade maior ou igual a 60 anos, que houve um aumento nessa população, né? E acho que um grande expoente aqui, né, o Raoni, com mais de 90 anos. E eu tive a oportunidade de conhecer o Raoni na casa dele lá, na comunidade Caiapó, quando ele era mais jovem, e eu também, muito mais jovem. E aqui embaixo é só uma foto da Mercedes, que ia lá no Instituto Mamirauá comigo, quando a gente fez um estudo nas populações ribeirinhas. Bom, então a gente vê o crescimento, né, da população indígena, e aqui, então, antes era 60 e poucos mil, agora 160 mil acima de 60 anos. E uma coisa importante, não é só a epidemiologia clínica, mas a epidemiologia genética. A gente sabe que a polipoproteína E e esse alelo E4, ele é um fator de risco para doença de Alzheimer, doenças cardiovasculares, tudo. E existe uma diferença populacional genética nessa prevalência. Se a gente for ver, ali na África, que está bem vermelhão, eles têm uma porcentagem maior desse alelo, bem como as populações ou na América do Norte e mesmo aqui no Brasil, existe um aumento desse alelo epsilon-4 na população negra e preta, mas eles têm menos chance quando tem esse alelo de desenvolver doença de Alzheimer. Então, o estudo genético é muito importante, né? A gente tem aqui esse estudo na população ribeirinha, com 763 pessoas, e a gente tem uma frequência desse epsilon-4 menor do que no que a gente espera ver na população geral. E uma coisa importantíssima, né? Uma das vezes que eu vim aqui para o Pará, eu vim no sul do Pará para fazer participar de um estudo de intoxicação por mercúrio na população Caiapó, e a gente visitou alguns garimpos, né? E o que se observa, não participei desse estudo, mas o que se observa, que é importantíssimo, o alelo epsilon-4, ele aumenta a suscetibilidade do indivíduo à intoxicação por mercúrio. Então, a gente pensa, é Alzheimer. Não, alteração de mercúrio, né? Então, isso é importante. Além disso, a gente sabe que o Brasil é essa diversidade enorme, né? Esse aqui foi uma foto minha lá na comunidade, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Então, a gente pode ver, e mesmo lá em São Paulo, essa foto é famosa, né? As comunidades do lado do prédio com piscina particular em cada andar, né? Então, a gente tem toda essa grande dificuldade no nosso país, né? E mesmo entre
As populações indígenas há uma diferença enorme, né, dependendo de cada região, em cada cidade. Né? Por exemplo, a Tchai Suruí, apresentando na Flip, né, a Festival de Literatura lá em Paraty. Bom, a gente sabe que a gente está aumentando a frequência de demência e uma das coisas principais é a educação. E a gente tem uma taxa de analfabetismo muito grande entre a população indígena, principalmente entre os mais idosos. Né? A gente tem, em média, no Brasil, segundo o IBGE de 2022, 10 anos em média na população, se você pegar a população inteira do Brasil. Mas a gente observa, veja, 71% ali de analfabetos, indivíduos de 75 anos ou mais, né, na população, na zona rural. Então, é muito importante isso. Quem não tem educação não sabe brigar pelos seus próprios direitos. Né? Então, não é só a educação formal que leva a isso, mas ajuda bastante. Né? E no comprometimento cognitivo, aqui eu mostrei alguns... a prevalência de alteração cognitiva em vários estudos do Brasil varia ao redor de 12%. Né? A maior parte dos estudos foi feita na região sudeste, principalmente em São Paulo, mas a gente observa que existe uma variação entre algumas regiões. Aqui já foi falado do Relatório Nacional sobre a Demência no Brasil, publicado pelo Ministério da Saúde em setembro de 2024, então com 8,5% da população. E aqui, para retificar mais uma vez nessa revisão de prevalência de demência na América Latina, vocês observem, tem mais mulheres com demência, 9%, mais na zona rural, e veja, quando a pessoa tem pelo menos 1 ano de escolaridade, você tem uma prevalência, vamos arredondar, de 10% de demência. Quando esse indivíduo é analfabeto, isso aí pula para 21%. Então, é uma coisa bastante importante. Né? Esses foram alguns estudos que a gente fez ali, foi em população ribeirinha, no Instituto, em 2 reservas de desenvolvimento sustentável, Mamirauá e Amanã, que é perto da cidade de Tefé, no Amazonas. Né? E vocês observem que acima de 65 anos, 83% desses indivíduos eram analfabetos. Né? Pouquíssimos naquela época, provavelmente isso mudou, porque já estava uma mudança para comidas mais ultraprocessadas, já naquela época, agora imagino que muito mais. Pouquíssimo fator de risco vascular. Desses 163 indivíduos que a gente avaliou 1 a 1, tinha só 3 com hipertensão arterial. E a gente fazia ponta de dedo, só 1 com glicemia alta, e 1 com colesterol elevado e 10 com triglicéridos elevados. Né? E o que a gente viu? Apesar de ter 70% queixa de memória, a taxa de comprometimento cognitivo foi semelhante aos demais estudos epidemiológicos do Brasil. E a gente pode ir todos os indivíduos que tinham demência acima de 65 anos, todos foram analfabetos. Tem um outro estudo que foi feito na comunidade de Pantaleão, lá no Amazonas, também com uma taxa maior de comprometimento cognitivo, da etnia Murá, com 43% de comprometimento cognitivo, que foi associado a uma maior educação, maior idade, menor educação, menor índice de massa corpórea e menor renda. Veja que a renda familiar dessas pessoas eram muito baixas, de 160 a 180 dólares ao ano. E nessa comunidade, a gente tinha uma deficiência grande de condições sanitárias básicas
enfim, como em vários outros locais. Esse outro estudo foi feito nessa comunidade multiétnica, na cidade de Manaus, que foram 141 indígenas no Parque das Tribos, de 50 a 90 anos, e a prevalência de demência, de comprometimento cognitivo sem demência, foi semelhante ao que a gente observa em qualquer outra cidade aqui do Brasil. E isso foi bastante importante. E a gente tem que chamar a atenção que 70% dessas pessoas nunca ouviu falar sobre demência, né? Então, quem não conhece não vai pensar que isso é um problema, né? Eu vou indo mais rápido. E o único fator que foi associado à prevalência de demência nessa comunidade multiétnica foi a maior idade. Tá? Uma outra, voltando ao mercúrio, é muito importante porque você tem alterações. Para mostrar que eu conheço Belém, eu sei que aqui tem a Rua dos Mundurucus, não é isso? Perto da Praça Batista Campos. É. Então, oi? Opa! Mas então, as alterações cognitivas, elas são mais frequentes em indivíduos expostos ao metilmercúrio, né? E é interessante porque esse estudo, ele utilizou exatamente os mesmos instrumentos que a gente utilizou tanto nas populações indígenas do Amazonas, quanto na Reserva de Desenvolvimento Sustentável, também lá. Então, isso se repete, então, basicamente, são as mesmas, os mesmos achados. Aqui, prevalência de demência em algumas populações, bastante baixo em populações indígenas da América Latina, aqui na Bolívia. No Peru e no Chile também parece ter não, os estudos demonstram que também tem menos, uma prevalência menor, né? E utilizaram também os mesmos instrumentos. Então, aqui, só chamando a atenção, aí feito pelo Leonardo Cachetas, de Goiás, na Ilha do Bananal, ele teve uma prevalência de demência um pouco menor. Eu vou passar mais rápido. A gente tem testes cognitivos e funcionais. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, esse KICA, que foi desenvolvido na Austrália, com alguns testes, e foi adaptado aqui para o Brasil, né? Então, com algumas alterações quanto à nomeação de figuras, enfim, mas é bastante interessante porque, associado aos instrumentos que a gente já usa, parece ser bastante bom para estudos epidemiológicos nessas populações. Queria chamar a atenção para esse fluxograma, que foi lançado também no Ministério da Saúde em 2024, que é a demência na atenção, a suspeita da demência na atenção primária. Então, envolve testes muito rápidos, e esse 10CS são 10 perguntinhas que vai dizer se você tem suspeita ou não. Esse QMC8 é um teste funcional, né? E aí, que é bastante interessante. Os dois foram, eu tenho orgulho, porque os dois foram desenvolvidos por alunos meus de doutorado e foram incorporados aí. A bateria breve de rastreio cognitivo, vocês podem ver que é um teste de memória, veja, é bastante simples, né? Então é bom. E concluindo rapidamente, eu acho que a gente precisa ter voz, ter saúde, ter educação e direitos protegidos em qualquer lugar. Obrigada. Está comendo os microfones. Pessoal, alguém da plateia gostaria de fazer algum comentário de novo sobre isso?
interessante como a gente já tem algum pouco de conhecimento sobre essa realidade aqui do Brasil, que bom a gente saber disso, né? E a gente vê também em todos os lugares do mundo que a questão de políticas públicas só vão funcionar se houver uma pressão da sociedade, né? Em qualquer lugar do mundo, se só tiverem políticas, eu vou ficar lá no escritório, na gaveta, e não vão sair dali, né? Em todos os lugares, isso só vai realmente se tornar prática, se tornar acessível para todo mundo, se a gente, enquanto sociedade, ficar realmente exigindo e questionando e procurando essas coisas todas, né? Esse é um aprendizado que a gente tem, a gente sabe que não adianta só existir a culpa política, está lá no papel. A gente estava esses dias comentando num grupo de cuidados paliativos que a política de cuidados paliativos já tem agora um primeiro aniversário, mas continua só na gaveta, né? Na prática não houve muita mudança ainda. Então, realmente, a gente, de novo, aprende que as políticas sozinhas, a gente, se elas são necessárias, mas elas precisam da nossa insistência para que elas realmente sejam colocadas em prática. Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda. Ah, não tem. Eu não sei se, só já que a gente está aqui ainda, alguém, por favor, gostaria de fazer um comentário final. É só para dizer, gente, que só para dar um retorno também para a Berenice, nós tivemos as primeiras 14 equipes habilitadas para cuidados paliativos, inclusive no Rio Grande do Sul, com Pelotas. Mas o que chama atenção? Poucas cidades buscaram a política. Então, assim, a gente cria política, mas a pessoa não busca política. Então, a gente fica com cara de tacho, porque a gente está querendo que aconteça e os gestores municipais não buscam, né? Então, é uma linha de mão dupla. A gente tem que trabalhar com a sociedade para cobrar do gestor, para o gestor cobrar do outro, porque senão... Gostaria de concluir fazendo um pedido à Abras. Durante a COP30, várias marchas vão ocorrer aqui em Belém. Vamos ter a grande marcha pelo clima, marcha das mulheres, marcha dos povos tradicionais, marcha da saúde. E eu gostaria de ter uma passeata dos idosos, passeata 60+. Não dá para a gente fazer uma marcha de 3, 4 quilômetros, dá para a gente fazer uma passeata. Então fica a dica para a gente chamar a atenção para o tema. E também gostaria de ter uma carta da Abras. Acho que hoje é um dia tão produtivo para não se encerrar. Isso é importante que a gente possa levar essa carta, tá? Que horas vai ser amanhã, Valquíria, por favor? Você sabe qual horário? À tarde, né? A partir das 15, tá? Eu vou tentar estar pessoalmente aqui para ouvi-los, senão a nossa equipe vai estar presente. Ótimo, é isso, a gente precisa organizar. Precisamos organizar e estamos à disposição para colaborar. Por último, eu sei que o tempo já esgotou, mas eu não posso perder a oportunidade de estar ao lado aqui de uma autoridade em neurologia, a doutora Sônia. Queria ouvir a sua opinião sobre a cannabis e o tratamento de demência, por favor. Todo mundo quer saber. Inclusive eu. Não, brincadeira. Na verdade, muito se fala, do ponto de vista experimental, em modelos de rato, tudo, a cannabis tem, os canabinoides, né, o canabidiol e outros canabinoides, eles têm uma ação protetora mesmo, tem diminuição do beta-amiloide, da proteína tal, que se deposita, tudo. Isso não foi transposto para o... E melhora a cognição dos ratinhos. Mas isso não foi transposto para as pessoas, né? Não tem evidências, quer dizer, ninguém se propôs a fazer um estudo, que é de longo prazo, para ver se tem benefício na cognição. Então, se usa muito em alterações comportamentais.
Os estudos até agora, eles não têm sido de boa qualidade para dizer, ok, é ótimo para você usar e tal. Mas eu acho que existe um lugar para os canabinoides, o canabidiol e tal, que é caso a caso. Né? Já vi pacientes que melhoraram, pacientes que não adiantou nada, então acho que é caso a caso, a gente não tem uma coisa, usa porque vai ser bom. Não, acho que tem que ver se outras estratégias não funcionaram, aí acho que dá para utilizar.